E a gente volta agora a falar de ansiedade, que é o tema principal do programa de hoje. Tem várias participações do público, bastante dúvidas. A gente está aqui com a doutora Vanessa, que é psiquiatra. Ela já esclareceu algumas dúvidas e o público está participando. Vamos ver. A Juliana: sou muito ansiosa e começo a suar muito. Trabalho com o público e isso me deixa pior. A Andréia: sou muito ansiosa e parece que o meu coração quer sair pela boca. O que posso fazer para melhorar? O que ela pode fazer para melhorar? Então, pessoal, a ansiedade, ela sempre apresenta algum sintoma físico. Algumas pessoas apresentam um pouquinho mais intensos, outras menos, mas sempre tem. A palpitação, que é o mais comum, o suor também é bastante comum. Aquelas dicas que eu dei no primeiro bloco são bastante importantes. As técnicas de relaxamento, as terapias holísticas, fazer num contínuo, né, todos os dias, a atividade física, as técnicas de respiração para quem trabalha com o público antes de apresentar, por exemplo, o programa, dar aula, né? Muitos professores também estão acostumados e mesmo assim sentem ansiedade, mas a questão é, a ansiedade sempre causa algum sintoma. Então, existem essas medidas que podem amenizar esse tipo de sensação fisiológica. Essa questão de falar em público também é bem complicada e bem difícil para o adolescente, né? Eu tenho um adolescente em casa e quando precisa falar em público é complicado. Eu falo para ele sempre: filho, respira, é a dica número 1. E olha só, essa questão da ansiedade, como que o pai e a mãe pode identificar a ansiedade na criança? Se aquilo faz parte ali daquela idade, né? Porque o adolescente é muito ansioso, ou se pode ser um problema? A ansiedade, ela tem aumentado bastante a prevalência, tanto a ansiedade normal como a ansiedade patológica, e aí os tipos de ansiedade que são diferentes. As crianças têm aumentado bastante também os sintomas de ansiedade, porque nós vivemos, Flávia, numa sociedade de excessos de informação, excesso de trabalho, de possibilidades. Nós estamos sempre correndo contra o tempo para superar expectativas do meio e as crianças também. Então, é bastante comum eu receber no consultório crianças já com sintomas de ansiedade. Essa criança começa a ir mal na escola, começa a tirar notas mais baixas, começa a ter sintomas mais intensos, essa falta de ar, o suor profuso. Então, as sensações fisiológicas da ansiedade normal começam a aparecer. É muito fácil observar em casa, basta que os pais estejam atentos a isso. Eu estava lendo, pesquisando sobre ansiedade, e eu vi também relacionado à questão do sono, que o bacana é 1 hora antes de dormir, você parar de utilizar a televisão, o televisor, parar de utilizar o celular. Isso funciona? Você dá uma desligada 1 hora antes de deitar para repousar? A privação de sono, Flávia, é um dos grandes motivos da ansiedade. Então, nós precisamos dormir bem. As pessoas têm um basal de sono. Tem pessoas que podem dormir 6 horas, 7 horas e ficam bem, outras dormir 8 horas. Eu acho que eu preciso de umas 12. Mas existem técnicas de relaxamento para que nós consigamos dormir melhor, para que a melatonina, que é o hormônio do sono, consiga agir de uma forma melhor. Nós falamos muito sobre as profissões, né, que podem aí interferir também nessa questão da ansiedade. Eu tenho um depoimento agora do comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Ele gravou um vídeo pra gente, é o comandante Evaldo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou imediatista, tudo aquilo que eu planejo fazer é sempre o resultado tem que ser para ontem. Tenho problemas homéricos de insônia, tenho muita dificuldade de pegar no sono. Essa situação, claro, que se deve à minha profissão, são 31 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas também é uma característica da minha personalidade. Forte abraço e boa tarde a todos. É uma responsabilidade, né? Comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú e toda a região. A gente tem mais o público que está participando com a gente. Tenho ansiedade e estou no limite máximo, fico trêmula e com vontade de me isolar. Isolete, presta bem atenção nas dicas da doutora e, se for preciso, procura um especialista. A Sandra: tenho problemas de ansiedade, tremor, suo frio, moro na cidade de Brusque. Muito obrigada pela participação de você de casa. E antes de terminar o nosso tempo, eu quero chamar agora o exemplo da jornalista Luana Lenk, que é um exemplo positivo. Eu venho compartilhar uma experiência positiva. Quem me conhece sabe que eu já fui extremamente ansiosa. Eu roía unhas, quem olhava para o meu semblante já via a minha cara sempre desesperada, de ansiedade, de sempre estar com tudo atrasado. E hoje,
depois que eu encontrei na corrida uma fuga para isso, para diminuir a ansiedade. Eu devo à corrida essa minha mudança. Há 3 anos eu corro e digo que 95% da minha ansiedade foi embora. Os 5% faz parte ainda, né, até pela atividade, a correria do dia a dia, mas hoje eu encontro tempo para fazer tudo mesmo que eu preciso. Se não deu para concluir algum trabalho, eu continuo amanhã, mas antes isso era impensável. Ai, fiquei com uma invejinha da Luana e consegui deixar alguma coisa para amanhã. A gente tem essa síndrome da ansiedade de querer fazer tudo no mesmo dia. Mas para a gente conseguir responder a nossa telespectadora, acho que foi a Isolete que participou com a gente, ela falou que já está começando a se isolar. Quero que a doutora comente um pouco sobre isso. Então, isso já é um sinal de doença ansiedade. Isso pode acabar evoluindo para a depressão. Então, quando esse indivíduo começa a se isolar, começa a ficar pior no trabalho, a produtividade começa a diminuir, é hora de procurar ajuda. As terapias alternativas, holísticas, como a gente falou antes, elas não curam a doença ansiedade. Elas amenizam as sensações fisiológicas da ansiedade normal. Mas no tratamento para a doença ansiedade, elas são ótimos coadjuvantes. Antes da gente encerrar, vamos comentar então um exemplo positivo da Luana, que encontrou na corrida a forma de amenizar, de resolver. Ela disse ali, a ansiedade não está mais com o coração acelerado, não está mais roendo unhas. A atividade física regular aumenta a produção de serotonina, então é bastante importante que nós tenhamos essa prática no dia a dia e cuidar sempre com essas técnicas, prestar atenção em nós e termos tempos para nós mesmos, para autorreflexão, para relaxar. Aprendi muito nessa entrevista de hoje. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui ao programa Ver Mais. Obrigada.